E aí eu tinha vários recortes quando eu comecei a descobrir que eu gostava de mulheres, né? O primeiro, a decepção da família. Vamos lá, eu sou adotada, racializada, era gorda. Se eu falar pro meu pai que eu gosto de mulheres, ele vai me matar. Ele vai falar, meu Deus do céu. Se uma base na unha já era um escândalo, imagina. Não, e na frente da minha casa tinha um casal sapatão. E meu pai ficava falando, a Beth, você viu? E eu ficava, meu Deus, eu queria tanto ser amiga da Beth. E aí eu cheguei a ter relacionamento com amigas que iam dentro de casa como amigas, que a gente tinha que fingir que tava namorando com outro cara. Nossa. E aí começou um jogo de poder comigo e com a questão de orientação sexual. Como eu sabia que não dava, não tinha como eu ser feliz com outra mulher no contexto, dentro de casa, eu ficava com as meninas na rua e falava pro meu pai que namorava meninos, né? Um clássico. Um clássico. Um clássico. Mas aí veio outra coisa, a questão da gordofobia, né? Eu era uma adolescente gorda. Aí na escola eu comecei a conhecer casais e mulheres lésbicas, sapatões na escola. E no meio delas eu não me sentia em casa, porque elas sempre ficavam com as meninas padrão. E eu falava, caramba, eu sou gorda, racializada, essas meninas não vão querer ficar comigo. Eu não tenho nem coragem, tipo, de chegar assim, sabe? Mas quem queria ficar comigo? A indinha gordinha, os homens. Porque eles tinham esse fetiche. Nossa. E aí, na raiva, várias vezes, a primeira vez que eu fiquei com o menino foi porque eu queria ficar com a menina da igreja. Ela não quis ficar comigo, que ela nem sabia. Mas ela, eu gosto do salto do fulano. E eu lembro que eu fui dar em cima dele e eu fiquei com ele. Pra fazer ela sofrer. Mesmo. Foi pra causar. Pra causar. E aí, isso eu descobri na terapia hoje em dia, viu? Mas isso começou com esse jogo de poder. E aí, eu comecei a ter um estilo de homem que eu ficava. Eu falava para minhas amigas, o cara que eu gosto, ele é tão feminino. Ele tem uma alma feminina, eu falava. E assim, eu sempre fazia questão de ficar com homem cabeludo, só pra começar. Porque eu achava que o cabelo dele caindo, ele de costa, assim. Mas eu não sabia, e eu falava que eu era bi. Eu pensava, eu sou bi. Eu gosto de mulheres e de homens, né? É lógico que teve vários problemas nisso, em questão de consumir muita pornografia, que é o que eu fazia, mesmo em relacionamento hétero. E imaginar que estava acontecendo outra coisa com outra pessoa. Então cara, se feriu o tempo todo, não é uma coisa fácil. Não foi fácil. Eu sabia também que a minha família não ia aceitar. E eu me perdi. Não, e daí com quantos anos você resolveu falar pras pessoas? Assim, que você decidiu? Acho que foi depois dos 13, desses 13 anos desse relacionamento hétero, pelo menos, não? Então, aí, eu lembrei que você falou como que eu cheguei a casar, né, a fugir. E aí tava um saco. Aí eu namorava com uma menina chamada Fernanda. Aí o processo vem aí? Aí começa aí. Eu namorava com a Fernanda. Eu tinha 18, ela tinha 17. Os pais dela também não sabiam. Ela era filha da igreja? única. Não, ela era filha única dela. Eu conheci nos shows de rock. Já foi do rolê. E aí eu perdi meu melhor amigo, né? O Danilo. 5 de novembro de 2005. E ele era o meu amigo, assim, irmão. E eu queria me matar, eu não queria mais saber de viver. E aí era um momento que eu tava muito frágil. E a Fernanda não podia ficar comigo, né? Porque ela não podia ficar indo na minha casa. Nossa. E eu tinha questão espiritual que não era respondida. E meu pai falando, um menino morreu, mas para de graça. Então, pra mim, tinha acabado o mundo ali. Porque era o meu segundo amigo que eu tinha perdido pra morte. Nossa. E aí eu falei, vou acabar com a minha vida. Aí eu conheci o Uruba, que é o pai do meu filho. Que ele já vinha de uma espiritualidade. Ele já começou a me responder coisas que eu não sabia. E aí eu falei, nossa, esse menino, ele é diferente. Ele não tem o físico que eu me atraio. Mas ele tem uma alma super feminina e ele tá me entendendo. Tipo, ele também conhecia o Danilo, meu amigo, sabe? E aí eu me apeguei com ele. E aí meu pai, você vai namorar esse cara negro? Nossa, gente, tudo era muito difícil, hein? E quando ele tava em casa, meu pai fazia questão de falar coisas pra ele ouvir, sabe? Que não tinha futuro e não sei o que lá. Meu Deus, a relação com teu pai era muito difícil nesse lugar. Foi muito difícil. E a Uruba falou, vamos morar comigo. Eu falei, vamos. E foi. E aí o tempo passa. E foi um super parceiro. Foi. Até certo ponto. Até certo ponto.
Como sempre. Como sempre, até o comecinho ali nos 2 primeiros. Daí depois a gente tem aos 13, né? Porque nós éramos muito jovens também, né? Uhum. Eu nem sabia o que era esse negócio de estar casada. Uhum. A gente largava 10 mil vezes, a gente se separava 10 mil vezes. Eu falei, eu não vou voltar pra minha casa. Ele também tinha as questões dele, de apego, e a gente ficava. Aí abriu o relacionamento. Aí depois morou junto, mesmo separado. Aí depois eu tive um filho, eu tive um aborto. Aí vem outra coisa, aí vem depressão. Aí quando você vê, passou 13 anos. Uhum. Aí no final da relação, quando abriu o relacionamento, eu voltei a ficar com mulheres. E aí quando eu voltei a ficar com mulheres, ele já falou, nossa, a gente não tá tendo mais relações, né? E pra eu falar, caramba, aí a gente terminou. E aí eu falei pra minha mãe, não, minto. Minha mãe falou, é aquela menina que você tá, não é sua namorada? Uau. Aí minha mãe tava cozinhando, menina. Eu comecei a me tremer toda. Aí eu falei, mãe, é. Aí eu, mãe, desculpa. Eu comecei a chorar, mãe, desculpa, por favor. Minha mãe, não tem nada a ver. Caramba. Porque a minha mãe era uma pessoa com o meu pai. Minha mãe é outra pessoa sem o meu pai. Nossa. Então eu nunca conheci a minha mãe. A minha mãe e meu pai falava nesse relacionamento. Meu pai falava, minha mãe, tá bom. Minha mãe, a gente não conversava. A gente não tinha relação nenhuma. Lugar bem de submissão mesmo. Sim, então quando ela falou Nossa. isso, eu falei, mas… Aí foi um tapa na minha cara, porque eu falei, caramba, eu não conheço a minha mãe. Eu pensei que ela ia me dar uma vassourada. Caramba. Que E legal que ela teve essa reação. Ela falou, tá bom. E talvez ela só teve essa reação porque não tinha mais seu pai ali, né? Uhum. Sim, Fazendo com que ela tivesse esse tipo de comportamento, enfim. isso. Já fazia 7 anos que meu pai tinha falecido. E ela se tornou outra pessoa. Nossa. Não, na verdade, eu acho que ela voltou a ser ela, na verdade. Sim, Exato. sim. Ela voltou a ser ela. Nossa, e como a gente permanece em relações assim, né? Por Sim, medo, nossa. por diversas questões, né? Mas imagina o quanto tua mãe não ficou abalada também com isso tudo, né? Porque realmente ela não pôde ser ela, né? Durante anos Não. de casada, não pôde ser ela. Não pôde. Que foda isso. E aí, você falou pra sua mãe e hoje em dia você falou que vocês não têm mais relação. Mas por quê? Ela teve uma reação tão legal quando você contou. Não tenho relação com a minha mãe biológica. Ah, biológica, entendi. Com a adotiva, a gente tá construindo agora. Eu perdi a minha irmã pro Covid o ano passado. Lembra que eu falei que era eu e minha irmã, né? Sim. Que minha mãe não podia ter filha, me adotou. Aí quando eu tinha 3 anos, minha irmã nasceu com síndrome de Down, a Bruna. E a gente perdeu ela pro Covid o ano passado, em agosto. Nossa. Uhum. Então, agora, a partir… Minha mãe, ela sempre dedicou a vida dela pra Bruna, né? A Bruna era uma criança que necessitava de cuidado, de atenção o tempo inteiro. E minha mãe, ela foi impecável, assim, nos cuidados com a Bruna. Mas ela viveu pra Bruna. E aí, quando a gente perdeu a Bruna o ano passado, eu descobri quem era minha mãe. E como que ela precisava de mim. Eu comecei a entender até por que ela teve que me adotar. O suporte que eu sou dela, sabe? Uhum. Então, a gente tá criando uma relação de intimidade agora. Nova. Poxa, Agora sou eu e ela. cara, Nossa, que foda isso. Que bonito, que legal saber que, né, depois de todo esse ciclo, todas essas coisas, chega num momento como esse, assim, tão Sim. bonito. Difícil, mas bonito.